Fala moçada, beleza? Vamos então terminar o estudo dos animais na aula de hoje falando de aves e mamíferos. Vem comigo e vamos dar uma conferida então nesses dois grupos de animais, falando ainda dos cordados, tá gente? Então nesse momento nós estamos estudando os animais vertebrados, já falamos de peixes, já falamos de anfíbios, já falamos de répteis. Falta então estudar um pouquinho das aves e dos mamíferos. Vamos dar uma conferida o que tem de importante aqui. Em relação às aves, né? Características das aves, o que elas trazem de novidade que é importante eu saber? Elas têm pele seca, queratinizada, mas isso não é novidade, né? Você viu que os répteis já apresentaram ali uma queratina na pele, então a excreção do ácido úrico também aconteceu lá nos répteis. Um detalhe, tá gente? Por que ave e por que réptil tem excreção de ácido úrico? O ácido úrico é uma excreta nitrogenada que é a menos tóxica. Comparando com a amônia, comparando com a ureia, é a excreta nitrogenada que tem a menor toxicidade, ou seja, é a menos tóxica. E como esses animais eles botam um ovo e um ovo com casca rígida, e esse animalzinho, né, esse embriãozinho, esse filhotinho vai desenvolver dentro do ovo, é importante, já que esse animalzinho vai liberar a sua excreta dentro do ovo, que essa excreta não seja muito tóxica, porque ele vai ter que conviver ali com essa excreta. É lógico, né, que tem uma estrutura lá chamada alantoide que armazena a excreta do embrião. A gente chama de alantoide uma região, um anexo embrionário que vai armazenar essa excreta nitrogenada. É como se fosse o chiqueirinho, o banheirinho ali do embrião para ele poder armazenar a sua excreta. Beleza? Bora lá então dar uma conferida aqui. A grande novidade aqui, galera, vai ser a homeotermia. É o primeiro animal que controla a sua própria temperatura. As aves são homeotérmicas, vamos traduzir, né? Termia vem de temperatura. Homeo quer dizer igual. Então quer dizer que a temperatura corpórea desses animais é constante. A sua temperatura, a minha temperatura, a temperatura dos mamíferos também é constante. Então nós também somos homeotérmicos. Junto com as aves, mamíferos e aves são homeotérmicos. Nós controlamos a nossa temperatura. Isso tem vantagem? Tem. Nós podemos explorar diversos ambientes. Ambientes mais frios, de clima mais frio. Coisa que anfíbio, por exemplo, não pode. Réptil, por exemplo, não pode explorar ambientes mais frios, certo? Tem essa limitação. Então tem vantagem, poder explorar melhor o ambiente, mas tem desvantagem. Controlar a própria temperatura tem um custo muito elevado. A gente precisa comer mais vezes para poder manter o nosso metabolismo aí, para poder manter nosso corpo aquecido. Então vamos lá dar uma conferida. As aves têm como característica a presença de penas, e essas penas auxiliam no voo e auxiliam na homeotermia. Por que as penas auxiliam na homeotermia, gente? Porque as penas embaixo dela é como se formasse um colchão de ar. E o ar ele é um bom isolante térmico. Então o fato das aves terem as penas e armazenarem ar aqui embaixo dessas penas, circular um pouco do ar embaixo das penas, isso forma como se fosse um colchão de ar e auxilia que as aves consigam manter a temperatura. O que acontece quando acontece lá um derramamento de petróleo e essas aves às vezes ficam encharcadas? Quando uma ave fica encharcada e cheia de óleo, gente, muitas vezes ela morre de frio, porque ela perde essa característica de conseguir controlar a temperatura, então ela pode acabar ali morrendo de frio, certo? Vamos dar uma conferida então em mais características aqui das aves. As aves conseguem voar? Por que elas conseguem voar? Ah, professor, porque tem asa. Sim, a asa é uma das características. O fato de ter pena também é outra característica. Mas para poder voar ela tem que ser leve, gente. E como que uma ave é leve se ela tem um sistema esquelético? Ela tem um sistema esquelético, mas são ossos que são leves, são chamados de ossos pneumáticos. São ossos leves e cheios de ar. Então o fato de ter um osso leve e cheio de ar, isso reduz o peso e garante que essa ave então pode voar. Não são todas as aves que conseguem voar, tá gente? Quando nós estudamos as aves, nós falamos de aves carinatas e as ratitas. As aves carinatas são as aves que têm esse osso externo aqui bem desenvolvido. Qual a vantagem de ter um osso externo aqui bem desenvolvido? Faz com que as aves tenham uma musculatura peitoral bem desenvolvida para ela poder o quê? Ter ali força para bater as asas, certo? Então as aves carinatas são as aves que têm o osso externo, esse osso externo que nós temos aqui, né? Só que nas aves
que voam, nas carinatas, esse osso externo ele é bem desenvolvido, garantindo uma musculatura peitoral bem desenvolvida para que essas aves possam voar. As aves que não voam são classificadas como ratitas. Então, aves que voam, carinatas, aves que não voam são chamadas de ratitas. Então, uma das características, né, para poder voar, ossos leves, ossos pneumáticos, certo? O que mais? Galera, as aves, elas não possuem dentes. Então, a ausência de dente. Ah, professor, é menos peso? É, menos peso, mas por que elas não têm dente? Elas têm bico, certo? Professor, como que elas trituram o alimento se elas não têm dentes? Interessante, galera. Não sei se você já observou uma galinha, por exemplo, e a galinha, uma ave, né, eventualmente ela come pedra. Você fala, essa ave é louca, né? Tá comendo pedra, doida. Por que elas ingerem pedras? Vamos dar uma olhada. Ela tem bico, então ela não tem dentes, ausência de dentes, certo? E aí esse alimento, então, ele vai seguir pelo esôfago, aí ele passa aqui pelo papo. A função do papo é armazenar esse alimento e também umidificar esse alimento. Eventualmente a ave pode regurgitar. Não sei se você já viu uma ave alimentando os filhotes, né? Ela se alimenta e quando ela vai alimentar os filhotinhos ficam com a boquinha aberta assim, né? E aí essa ave, ela regurgita, ela libera o alimento que está no papo, alimentando ali os filhotinhos, certo? Mas o papo então serve para armazenar, serve para umedecer. Depois do papo, gente, vem aqui, né, uma estrutura chamada moela, e aqui na moela é que as pedrinhas ficam armazenadas. Então, por que a ave come pedra? Porque lá na moela, a moela é uma parte, né, que vai acontecer ali um movimento peristáltico, né? É como se fosse um estômago mecânico. E aí fica fazendo o que, gente? Fica triturando o alimento. Imagine a moela fazendo um movimento, né? Um movimento ali peristáltico e cheio de pedrinha lá dentro. Então, o fato de ter pedrinha dentro da moela, isso supera, né, a ausência de dentes. É como se fosse um triturador. Então, a moela, ela auxilia na trituração do alimento, certo? Então, tem aqui um estômago mecânico, que é a moela, e tem um estômago químico, que é o proventrículo. Então, as aves apresentam dois estômagos. O estômago mecânico, que é a moela, onde ficam as pedrinhas, e o estômago químico, que é o proventrículo, né? E com relação ao intestino, gente, normalmente o intestino das aves é um intestino bem curtinho. As aves não armazenam fezes. Professor, por que elas não armazenam fezes? É peso, gente. É muito peso. Então, o intestino das aves, o intestino grosso, ou ele é curtinho, ou ele é ausente. Então, por isso que ficar embaixo, quando tem um monte de pombos, é arriscado, porque o pombo é uma ave, formou as fezes, ele já elimina. Formou fezes, toda hora ele está eliminando um cocôzinho ali. Então, por isso que ficar embaixo, quando tem um monte de pombo, não fique embaixo, né? Porque todo momento eles estão defecando, eles estão eliminando as fezes, já que eles não armazenam fezes. A vantagem de não armazenar fezes, a vantagem, né, de ter um intestino grosso curto, isso auxilia também para que a ave não tenha um peso considerável para auxiliar no voo, certo? E as aves têm cloaca. O que é cloaca, professor? É o ânus? Sim, só que eu chamo de cloaca porque além de sair as fezes, sai também o ovo. Então a cloaca é como se fosse um ânus multiuso, com várias funções. Nesse caso, além de sair as fezes, também sai por ali o ovo, certo? Então temos mais uma característica importante, então as aves têm boca e têm ânus, ou bico e ânus, né? E a glândula uropygiana é uma glândula que produz um óleo. Então as aves, elas pegam o bico e elas colocam aqui na glândula uropygiana e elas vão passando esse óleo pelo corpo com o bico, né? Então o bico vai lá, pega óleo e ela vai passando pelo corpo para manter as penas impermeabilizadas, principalmente em aves, né, aquáticas, aquelas aves que mergulham, elas precisam manter ali as penas impermeáveis, certo? Em relação à água. Uma outra característica importante, as aves em relação ao sistema respiratório, elas têm lá pulmões bem desenvolvidos e além dos pulmões bem desenvolvidos, elas apresentam sacos aéreos. Esses sacos aéreos, então veja, ó, aqui tem dois pulmões e vai ter aqui sacos aéreos. Qual a vantagem de ter sacos aéreos, gente? Esses sacos aéreos funcionam assim. Quando a ave enche os pulmões de ar, ela enche também os sacos aéreos de ar. Então, na inspiração, ela abastece os pulmões de oxigênio. E na expiração, quando ela solta o ar, ela esvazia os pulmões.
mas os sacos aéreos abastecem os pulmões nesse momento com oxigênio. Então a ave consegue oxigênio tanto na inspiração quanto na expiração. Então quando ela inspira, ela enche os pulmões de ar, enche os sacos aéreos de ar. Quando ela expira, na expiração, quando ela solta o ar, os sacos aéreos abastecem os pulmões de ar. Então ela consegue oxigênio tanto na expiração quanto na inspiração, né? Na expiração e na inspiração. Isso traz vantagem? Traz vantagem, porque mantendo o oxigênio no corpo o tempo todo, ela consegue mais energia para poder voar, né? E as aves, elas têm cordas vocais? Se você perguntar, professor, como que uma ave consegue cantar? Ou um papagaio consegue, né, emitir ali algumas frases, né, algumas palavras? Porque eles têm uma estrutura, não é uma corda vocal, tá, gente? É o órgão do canto chamado siringe, né? Então, a siringe é o órgão do canto aí das aves, então elas têm aí a siringe, certo? Em relação às características, seria isso. Em relação ao sistema circulatório, as aves já têm, então, uma circulação fechada e completa. O que é uma circulação fechada, galera? Uma circulação fechada é uma circulação em que o sangue ele vai circular, né, ali pelo coração e pelos vasos sanguíneos, de modo, né, que não vai ter mistura de sangue, certo? Completa, dizendo que não tem essa mistura de sangue. Então, já é uma circulação bem eficaz, já é um coração que tem uma anatomia muito próxima do nosso coração, certo? Então, circulação fechada e completa, né? Tem ali o sangue venoso, tem o sangue arterial. O sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Na sequência, para a gente finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho das características dos mamíferos, né? Quais são as características gerais aí dos mamíferos? Os mamíferos, eles apresentam o quê? Glândulas mamárias, certo? Glândula mamária é uma característica aí dos mamíferos. Possuem pelos, possuem dentes. Quando eu falo de dentes, né? Tem lá os incisivos, os caninos, os pré-molares, os molares. Então tem um tipo de dentição característica. Encéfalo desenvolvido. Homeotermia, né? Como as aves controlam então a temperatura. Diafragma. O diafragma é um músculo que auxilia na respiração. Somente mamífero. Somente mamífero tem diafragma, certo? Então é uma característica dos mamíferos. E somente mamífero tem hemácia, glóbulos vermelhos sem núcleo. Então essas são as características, né? Deixa eu sair aqui da frente. São as características importantes aí desse grupo dos mamíferos. Quando a gente estuda os mamíferos, né, é importante também dizer que eles têm uma epiderme queratinizada. Não é novidade, né, gente? Surgiu essa epiderme queratinizada lá nos répteis, se manteve nas aves e se manteve aí nos mamíferos. Quando a gente estuda mamíferos, são três grupos aqui dentro dos mamíferos. Os monotremados, também chamados de prototérios. Quem são os prototérios ou monotremados? A palavra proto quer dizer primitivo, né, gente? Prototério, então são mamíferos primitivos. O ornitorrinco é um exemplo. O ornitorrinco, gente, é um mamífero muito doido, porque ele tem um bico que lembra um pato, tem um bico de pato, tem a cauda de um castor e bota ovo com casca. Então você fala, caramba, ele é um mamífero? Por que ele é um mamífero? Porque ele tem glândulas mamárias. Interessante que ele tem a glândula mamária, mas ele não tem, né, o mamilo. E aí, como que o filhotinho mama, professor? O filhotinho mama porque a fêmea, ela fica suando o leite. Então ela começa suando o leite aqui no ventre e o filhotinho vai lambendo o ventre da mãe, ali que está suando o leite. É como se você estivesse suando, só que ao invés de você suar, né, a água ali e sais minerais, você está liberando leite. Então essa fêmea, ela começa suando, porque ela não tem o mamilo, tem a glândula mamária, então ela produz o leite, mas não tem o mamilo para o filhotinho mamar, então ele vai lamber ali o ventre da mãe. Então são mamíferos que têm cloaca, não tem ânus, tem cloaca porque botam um ovo com casca. Tem uma homeotermia, que é um controle da temperatura imperfeito. São ovíparos, então botam ovos com casca. A excreção de ácido úrico, os mamíferos de forma geral excretam ureia, certo? Mas esses animais aqui, os monotremados, quem são os monotremados, né? O ornitorrinco e a equidna. Então, o ornitorrinco e equidna são mamíferos aí monotremados. Excretam ácido úrico, não tem placenta, por isso, né? Prototeria ou monotremado, não tem placenta, não tem cordão umbilical, certo? Então, são essas as características desses grupos aí. O ornitorrinco e a equidna fazem parte dos monotremados ou prototérios. O segundo grupo, gente, é dos marsupiais ou metatérios.
Marsupiais ou metatérios significa o quê? Que ele já tem ali um marsúpio. Então vamos dar uma olhada. A placenta é rudimentar, não tem uma placenta bem formada, é rudimentar. Tem uma gestação incompleta que vai iniciar no útero e vai completar numa dobra da epiderme. Característico dos cangurus, né? Então quem são os marsupiais? Os cangurus, koalas, os gambás são marsupiais, né? Então que eles vão ter ali o quê? Filhotes que nascem imaturos e precisam terminar o desenvolvimento no marsúpio, naquela bolsa, né, chamada ali de marsúpio. Então são chamados de metateria, metatérios ou marsupiais. E o último grupo aí são os placentários. Nós entramos aqui, né? Nós somos mamíferos placentários. Mamíferos placentários são mamíferos então que têm placenta. O nosso desenvolvimento ocorre dentro do corpo da mãe e nascem então filhotes aí já bem desenvolvidos, né? Ou seja, não nascem imperfeitos, precisando de uma bolsa, não. Aqui eles já nascem bem desenvolvidos em relação aos demais mamíferos, né? Em relação aos monotremados, em relação aos marsupiais. Então aqui a gente classifica como eutérios, fechando assim então esse grupo das aves e dos mamíferos e esse capítulo que fala do estudo dos animais. Valeu, gente, um grande abraço. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo, né, do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.